Alguns irmãos fizeram pergunta ou questionaram sobre o Islã e Imã. Querem saber se há alguma diferença entre o Islã e o Imã, ou a fé. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Amma ba'd, conforme como viram, e eu vou responder conforme as minhas capacidades também, dizer que realmente há diferença entre Islã e Imã. Allah subhanahu wa ta'ala diferenciou essas terminologias, e o profeta sallallahu alaihi wasallam também tem um hadith que ele abre mais, tem uma explicação ampla sobre essas terminologias. Allah subhanahu wa ta'ala disse: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Naquela era do profeta sallallahu alaihi wasallam, vinham povos dos subúrbios, das zonas recônditas, que ouviam falar-se de um profeta, ouvia-se falar da religião islâmica. Então vinham procurar saber sobre a religião. Outros aceitavam, outros voltavam sem abraçar o Islã. Então chegou um certo povo que procurou saber sobre o Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam explicou-lhes e eles abraçaram o Islã. Quando eles abraçam o Islã, voltam para a zona, foram orgulhosos, emocionados. Chegaram lá na zona, encontraram aqueles outros que não foram com eles e falaram a eles que nós já somos crentes. Com aquela toda a emoção, disseram: nós já somos crentes. Então Allah subhanahu wa ta'ala ouviu aquela conversa, disse para seu profeta: قالت الأعراب آمنا. Os árabes, aqueles que estavam aqui contigo, que abraçaram o Islã, quando chegaram lá na zona deles, eles disseram de que nós já somos crentes. Então, você diga a eles, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا, diga a eles que vocês não creram, vocês ainda não são crentes, وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, mas sim, digam que nós somos muçulmanos. Vejam, Allah subhanahu wa ta'ala disse: vocês não creram, mas diga a eles que vocês são muçulmanos. Há uma diferença entre as duas linguagens, as duas terminologias. Por que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer de que vocês ainda são muçulmanos? Ya Allah, nós já aceitamos o Islã. Agora por que vai dizer de que nós não somos crentes, só somos muçulmanos? Ele explicou: وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, porque a fé ainda não entrou nos vossos corações. A fé ainda não penetrou aos vossos corações. A fé não furou, não perfurou os vossos corações. Então, ainda vocês são muçulmanos. Dessa maneira conseguimos notar, conseguimos entender de que há diferença entre muçulmano e crente. Vamos ao hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Umar radiyallahu anhu, ele disse: Umar, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Nós, num certo dia, sentados perante o profeta sallallahu alaihi wasallam, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. De repente aparece-nos um homem que trazia uma vestimenta branca, muito branca, tinha cabelo preto e não trazia nenhum sinal de um viajante. Quando o Umar aqui está a caracterizar por roupa branca, cabelo preto, ele quer fazer entender de que não vinha sujo,
como viajante. É por isso disse, la yura alayhi atharu safar. Ele não trazia nenhum sinal de viajante. Quer dizer, parece uma pessoa que saía de um quarto, logo chegou ali. Estava totalmente limpo. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dentre nós ninguém conhecia ele. Hatta jalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Esse homem sentou perante o profeta sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi. Ele ligou os seus joelhos com os joelhos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa wada kaffayhi ala fakhdayhi. Levou os seus braços ou suas mãos, colocou por cima das suas coxas. Wa qala, e disse: Ya Muhammad, ô Muhammad, akhbirni anil Islam. Explica-me o que é Islam. Quando ele dizia, ô Muhammad, aqueles sahabas não gostavam daquela linguagem, ele dizer, ô Muhammad, porque eles não usavam essa linguagem para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Da mesma maneira, nós, quando chega alguém na nossa casa conversar com o nosso pai, e ele está a dizer, você, tu, ou a falar o nome próprio dele, nós não gostamos daquela linguagem. Então, eles não sabiam que esse aqui é um anjo. Eles pensavam que fosse um homem, daqueles homens que andavam ali na cidade da Medina. Então, akhbirni anil Islam. Explica-me o que é Islam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. O Islam é você testemunhar que não existe ninguém que mereça adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammad Rasulullah. E testemunhar que Muhammad é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Watoquema swala. Quando fazeres isso, depois tem de estabelecer as orações. Watu'ti az-zakat, e dar o zakat. Watasuma Ramadan, jejuar o mês de Ramadan. Watahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila, e fazer a peregrinação na casa de Allah subhanahu wa ta'ala em Meca. Viajar, visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala em Meca, se tiveres a possibilidade para tal. Quer dizer, se tiveres dinheiro que consegue te fazer viajar até lá, chegar lá, ter alojamento, conseguir comer, fazer o movimento necessário e voltares. Se tiveres isso, ires para lá. Esse é que se chama Islam. Então, o anjo disse, Sadaqta, você acertou. Umar disse, fa'ajibna lahu dhalika yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nós ficamos admirados com isso, quando ele está a dizer, você acertou. Ele pergunta-lhe, questiona-lhe, quer saber, está à procura do esclarecimento, e depois diz que você acertou. Será que é um exame? Quem é esse que pode fazer isso? A seguir, perguntou-lhe, akhbirni anil iman. Explica-me o que é iman. A fé é o quê? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a ele, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Você crer em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus anjos, nos seus livros, nos seus profetas. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. E também creres no destino e saberes que esse destino pode vir de uma boa maneira e pode vir de uma maneira má. Quer dizer, pode trazer-te uma coisa que você vai gostar, uma coisa que vai ser boa para você, e pode trazer uma coisa que você não vai gostar, que vai ser ruim para você, que vai ser complicada para você, que não vai te deixar satisfeito. Esse é qadr, é destino. Ele disse, Sadaqta, você acertou. Então, essa é a parte da fé. A fé tem coisas que não se apalpam. São coisas que giram no coração. São coisas que batem o coração. São coisas só que andam pelo coração. Coisas ocultas. Você não há de ficar crente sem ficar muçulmano. Começa a ficar muçulmano, depois fica crente. É por isso, não há, todo o crente é muçulmano, mas nem todo muçulmano é crente. Então, aqui conseguimos apanhar uma diferença dessas duas terminologias. Islam é Islam, Iman é Iman. Mas ninguém de nós quer ser dito que ele só é muçulmano, não é crente.
Para você ser crente, precisa trabalhar. Para você chegar na crença, precisa trabalhar muito, ultrapassar já a parte de Islam, chegar na parte do Iman. Não é sentado você dizer que eu vou chegar a ser mu'min. Não. Você fez shahada, mas não faz salat. E depois está a pensar que vai ser muçulmano. Você não vai ser crente, você não vai ser crente. Você vai ficar assim mesmo com o seu shahada, vai ficar muçulmano assim mesmo. Então, é preciso fazer um esforço, duplicar o esforço para ultrapassar dessa parte de Islã e chegar até começar a ser crente. Começar a sentir o seu coração quando está a refletir alguma coisa. Quando ouves versículos de Allah subhanahu wa ta'ala serem lidos, você sentir alguma coisa. Quando ouves a dizer Hayya ala salat, você sentir que eu tenho que chegar lá, tenho que ir para lá e responder essa chamada. Sentir isso. E sentir quando você perder o tempo de salat, sentir quando você perder o jamaat, sentir dor. Eu já perdi jamaat, mas como? Não houver ninguém que pode perseguir a você para fazer alguma coisa. Não precisa de polícia para você perseguir a você para fazer o dini. Então, você basta chegar nesses patamares, começar a sentir por perder alguma coisa do dini, sentir por perder alguma coisa das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e sentir também em praticar a malidade, dizer, poxa, eu por que fiz aquela malidade? Arrepender-se em ter praticado alguma malidade, tem de saber que já estou a aproximar a fé, já estou a ir a caminho da fé. Então temos que fazer esforços, todos nós, para chegarmos até esse lugar, porque todos nós precisamos chegar lá. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.